Ele é ator, dramaturgo e cineasta. São 40 anos de uma bem-sucedida carreira. Conquistou diversos prêmios no cinema, teatro e TV. Com seus espetáculos teatrais, já fez turnês pela Europa e América do Sul. Na TV, atuou em 22 telenovelas e séries. Suas produções cinematográficas já foram classificadas em mais de 50 festivais de cinema e vídeo do Brasil e do exterior. O Opinião Livre de hoje conversa com Vicentini Gomes. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço estar contigo aqui. Que bom. Quero saber com quem que eu vou conversar primeiro, com o ator, com o dramaturgo ou com o diretor? Com qual você quiser, mas a gente combinou o diretor, então vamos do diretor. Vamos começar com o diretor. Bom, nós convidamos o Vicentini por conta do lançamento de Histórias e Histórias, um filme documentário que celebra os 100 anos da cidade de Presidente Prudente, aliás, a cidade natal do Vicentino. Vamos começar por aí, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Histórias e Histórias. Histórias com H e Histórias com E, porque é uma mescla de fatos reais com causos e contos. Os causos todos, é e isso? Os malucos da cidade, né? Todas as mentiras que o pessoal conta por lá. É isso? Na verdade, Silvia, a gente fez uma pesquisa histórica, buscando todos os livros publicados, partimos do que existia lá, buscando todos os livros publicados na cidade, teses, dissertações, TCCs, artigos. Vasculhamos todos os jornais que existem ainda em disponibilidade dos anos 30 até a atualidade. E a partir daí a gente buscou fora em arquivos públicos a possibilidade de ter alguma coisa nova. E conseguimos um documento inédito que ninguém tinha por lá, nem nenhuma universidade, nem museu, nem biblioteca, nem nada, que é uma carta, um parecer de um engenheiro para a mudança do traçado da Sorocabana. Ah, que interessante, que é o que trata o filme. O que desenvolveu a cidade foi a linha de trem, né? O marco do propulsor do desenvolvimento é a linha de trem. E esse documento é um documento do século XIX, de 1880 e poucos. E a Sorocabana, construída inicialmente para ir até Sorocaba, até a Fazenda Ipanema, né? Hoje eles brigam se falar Fazenda Ipanema lá, mas a gente está acostumado a falar Fazenda Ipanema, chegou a Botucatu e ali parou. E o traçado inicial ela chegaria em Assis, próximo ao rio Tibagi, no Paraná. Então o rio Tibagi teria navegação para o Paranapanema para o Rio Paraná e o Rio Paraná para a América do Sul e Minas Gerais, Goiás, etc. A gente conseguiu esse documento porque as forças políticas da região tinham construído uma estrada, a Estrada Boiadeira, que transportava gado do Mato Grosso para o São Paulo. E só que essa estrada não deu o retorno financeiro que eles pretendiam. Então eles brigaram para que a estrada de ferro fosse construída para lá também. E acabou sendo bom. Acabou sendo bom, porque se não tivesse a linha da Sorocabana lá, talvez a cidade não teria a pujança que tem hoje, a importância que tem hoje, né? E é disso que trata o filme. É disso. A gente, na verdade, a gente fala do centenário de Presidente Prudente, mas a gente trata do desbravamento do Oeste Paulista e buscamos as coisas mais importantes que aconteceram no Brasil, de revoluções, ditadura, etc., que influenciasse lá no sertão. Nossa, o que aconteceu aqui influenciou no sertão, teve repercussão forte no sertão, né? A gente abriu esse leque. Claro que também você contar um filme histórico, você tem que selecionar fatos. 100 anos é muita história. Muita responsabilidade. Então a responsabilidade é sempre, mas eu tive que verdade, pensar fatos, eu tive que pensar eventos que pudessem contar essa história com uma certa dinâmica, com uma certa sequência. E as histórias, ou os contos, ou os causos, intercalando esses grandes eventos, esses grandes momentos, para que o filme tenha um pouco mais de leveza, tão didático, um pouco mais de humor também, né? Vamos ver então o trailer do filme Histórias e Histórias. Vamos ver. Este certamente será um dia histórico. 14 de setembro de 1917.
Se precisar, manda bala. Se precisar, eu mando bala, mando bala. É no fio do bigode, compadre. Santo, o senhor não é. Em breve, nós teremos muita gente morando por aqui. Cheguei aqui durante uma grande epidemia. Vamos comemorar! Essa cena aí é do Nossa, primeiro que rancho maravilha. que foi construído na cidade. O primeiro? Rancho, né? O primeiro lugar que eles chegaram, a linha do trem já estava sendo construída por aí e as terras são dois coronéis, né? As terras eram principalmente... Os atores, esse ator? Carlo Briani fazendo o Coronel Marcondes e o Antônio Petrin. Antônio Petrin fazendo o Coronel Goulart, né? Então, desculpa, eu te cortei, são dois coronéis. São dois coronéis, tá. Um que fundou a cidade e o outro que chegou para vender terrenos e foi o cara que foi também propulsor, o cara que veio com dinheiro para desenvolver a cidade. Então a rivalidade deles era muito grande, mas ao mesmo tempo eles faziam os acordos que interessavam a eles. Sim, né? politicamente falando. Exatamente. E você colocou também, além da história, você coloca depoimentos, né? Não tem ninguém depois. Documentário. Tudo atores. É uma história. Mesmo cena que tem uma narrativa para contar um fato, por exemplo, aquela cena que tem o carrinho vermelho ali, o Calhambeque e o pé de bode vermelho, é uma cena sobre 32, a Revolução 32, quando os paulistas resolveram enfrentar o governo de Getúlio Vargas. Tá. Né? Então, quando tem uma cena e tem algum depoimento, são atores falando. Uma coisa é você colocar um historiador ou uma pessoa mais antiga na cidade falando. Não tem o mesmo vigor, não tem a mesma dinâmica, não tem o mesmo ritmo que um ator falar, dar um texto que ele fala isso com propriedade. Então, mas ele conta como se tivesse... Como você fez uma mescla aí de uma história e documentário. Isso, e homenageando determinados personagens da cidade. Então, alguns personagens marcantes da cidade são homenageados com esses atores representando. São marcantes para você ou para a história? Para a história da cidade. Para toda... Claro que a escolha foi minha. Eu teria centenas, milhares de personagens para colocar lá. Mas eu tive que escolher. E, na minha visão, dentro daqueles que a gente achou, por exemplo, parte da narrativa de contado, eu botei professores universitários, gente importante, gente que estudou a história, legal. né? E que foram marcantes na história da cidade. O esporte, por exemplo, eu coloquei o presidente da Ápia, da Prudentina, quando ganhou o título da 2ª divisão, veio para a divisão especial. Que massa! Né? Todo mundo participando. Ele morreu o ano passado. Olha! Ele morreu ano passado, já velhinho, mas eu botei um ator, o Roberto Francisco, muito parecido com ele, representando. Esse mapa é a história da região lá, nos anos, isso aí, anos 17. Nesse período aí, era habitado por índios, aquela região, Pontal do Paranapanema todo, nos mapas, né? Tinha um sertão desconhecido, terra habitada por índios, né? E o Gésio Amadeu também, agora, que deu show no Velho Chico agora também. Só né? atores. E essa escolha dos atores, como é que foi? Porque realmente só tem fera aí, né? Como a gente diz. Tem um elenco estelar, mas são amigos, né? E primeiro você tem que, para um ator dessa grandeza participar do filme, ele tem que gostar do projeto, né? Então eu apresentei o projeto a todos eles. Inicialmente eu não seria nem o Briani nem o Petrin, inicialmente seria o Caruso e o Juca de Oliveira. Mas os dois tinham compromissos e não podiam estar fazendo quando eu comecei o filme. Aí, não, os dois, o Coronel, tem que ser o Petrin. E o outro, o Briani, que é muito parecido com ele, né? E a Bárbara, a Bruna e a Cléo, elas fazem nessa cena, elas fazem um relato da mulher naquele período, como ela era, os maridos viajavam para o sertão ou iam para São Paulo negócios, elas tinham que ficar comandando todos os negócios, quem mandava na casa eram elas. É por isso que as mulheres começaram a se libertar também, que tiveram que enfrentar tudo sozinhas, mas o papel da mulher, já nesse período aí, se você olhar, pegar a história do Brasil, a questão do bandeirantismo, né, a questão das monções, das entradas,
as mulheres que comandavam tudo, porque os maridos iam para o sertão. Lá fora iam para a guerra e iam aqui buscar iam pro ouro. sertão. Exatamente, iam buscar ouro, iam atrás de dinheiro, e as mulheres comandavam as casas, as mulheres com seus agregados que comandavam tudo. É isso mesmo. A mulher sempre foi importante, é que elas se descobriram tarde. Não, elas deixavam os homens se acharem mais importantes do que elas, né? Por isso que deu tudo certo. Agora, em relação à escolha, por que você resolveu contar essa história? Eu sou de Presidente Prudente. Sim. E um dia o secretário de Cultura lá é um ex-aluno meu, uma pessoa que eu respeito muito e muito meu amigo, um grande gestor. Aliás, a cultura em Presidente Prudente é o que é, tem o centro cultural que existe hoje, tem os elementos da cultura que existe hoje, graças a esse cidadão chamado Fábio Nogueira. O Fábio, um dia, há uns 4 anos atrás, 5 anos, eu passei lá e fui com teatro. E eu falei, ele falou, chamando num almoço ou num jantar, falou assim, Prudente vai fazer 100 anos, vamos fazer um filme de Prudente? Eu já tenho feito uma sequência de trabalhos, de filmes históricos, mas eu estava centrado muito aqui na região de Itu, a região do Vale dos Bandeirantes ali, e aí ele me convenceu, eu falei, se você me der suporte, me ajudar a conseguir o dinheiro, eu faço. Fiz o projeto, aprovei o projeto, o difícil foi conseguir o dinheiro, mas está aí o filme, está pronto, né? E a gente conseguiu umas relíquias, por exemplo, esse ônibus aí é um dos primeiros ônibus da empresa Andorinha que corta lá Mato Grosso, que é lá de Presidente Prudente. A jardineira Olha só, de 1920, essa jardineira aí, 20 e poucos. Tudo lá, né? A sua pesquisa foi Não, toda... eu filmei muito aqui na região de Itu. Eu filmei muito Cabriúva, Itu, Porto Feliz, né? Esse daí é um galpão maravilhoso, é um prédio do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café. Essa casa aí já é aqui uma fazenda em Itu, né? Então tem cenários diversos. E aí é uma licença poética que eu levei os 2 coronéis visitando, os 2 são mortos, para visitar a cidade hoje. E eles falam da importância. Ai, que legal isso! Que legal isso! Por que você, só para a gente terminar esse bloco, você falou que você trabalha já há muito tempo pesquisando esse lado histórico. Por quê? Eu escolhi uma coisa diferente. Eu comecei a pesquisar, eu voltei para o audiovisual, depois de longo tempo fazendo teatro, para a produção, e eu precisava ver uma coisa diferente. Eu queria uma coisa diferente onde eu não tinha muito concorrente. O resto está todo mundo aí fazendo. E eu descobri que não tinha ninguém fazendo filmes históricos no Brasil, né? Aliás, no mundo isso são poucos. A BBC faz alguma coisa, mas não com a propriedade que a gente está fazendo agora, né? E aí eu achei esse nicho e esse canal, e eu praticamente navego sozinho aí. Né? Então isso facilita muito a vida. Me cerquei de pessoas notáveis, de historiadores, de conhecedores, de cientistas que possam me dar embasamento para que eu não erre, porque isso é muito importante. Você vai falar de história, você tem que ter fundamento, senão vira uma guerra depois, né? O pessoal te apontando. É verdade. Então eu tenho uma série de trabalhos bem significativos aí nesse segmento. Olha, a gente só pode agradecer isso, né? Porque eu, por exemplo, adoro, e muito dessa juventude aí que buscam history da vida, estão aprendendo com as outras histórias, pelo menos que aprendam a nossa história também. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com Vicentini Gomes. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta conversando com Vicentini Gomes, ator, dramaturgo, diretor. Falamos no primeiro bloco sobre história e história. E agora também você está roteirizando, né? Já falando nessa coisa de trajetória, as temáticas dos seus filmes. Justiça, uma história, que contará todo o histórico da justiça brasileira, desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Que tarefa que você tem, hein? Nós já estamos com 65% do filme pronto. Esse filme é anterior ao filme História e Histórias.
E paramos porque acabou o dinheiro. A captação de História e História foi mais rápida. E a gente são fontes diferentes, né? Uma era Imposto de Renda, Receita Federal, do governo federal, outra é ICMS. O ICMS é mais fácil para você conseguir os patrocínios. E eu estou com 65% do filme pronto, 65%. Estou aguardando, tem alguns contatos. É um filme que conta a história do Poder Judiciário desde a chegada de Cabral. A gente até antecede um pouquinho para falar das ordenações, que o início do processo da constituição das leis jurídicas e chega até agora a Lava Jato, né? Nossa, inicialmente nós chegaríamos ao Mensalão, mas aí estendeu, nós temos a Lava Jato. Esse é um país que oferece muitas possibilidades nesse termo com relação às questões jurídicas. E é um filme muito interessante, porque a gente conta todo o período colonial. Aqui a gente teve, no período colonial, a gente teve uma dificuldade muito grande para conseguir material para o roteiro. Porque mas não existe pouca, mesmo os que existem escritos são muito vagos. Mas a gente conseguiu, o professor Jonas Soares de Souza, que é o historiador que nos dá assessoria, ele tem muitos amigos pelo mundo inteiro. E a gente conseguiu um pesquisador na Ilha da Madeira, que tem todo o embasamento do período colonial brasileiro. Ele é um dos maiores estudiosos do período colonial brasileiro. Por que você acha tão importante, só para eu falar um pouquinho da sua carreira, por que você acha tão importante esse resgate da nossa história? Por que você quer? Nós não temos documentos. O Brasil é um país muito precário com relação à guarda de documentos. E existem alguns documentos, você vai visitar o Arquivo do Estado, ou o Arquivo Nacional, ou a Biblioteca Nacional, você vê documentos, você mexe, você não tem possibilidade. Alguns já estão digitalizados. Os que não estão, você vai mexer, o papel quebra. Ele vira mal cuidado. Vira um vidrilho, ele não é bem conservado. E nós perdemos muitos documentos. Nós tivemos muitos documentos. Perdemos a nossa história, nossa história, nossa memória. Nossa memória. Né? Então a gente tem aí a possibilidade de um resgate. Para você ter uma noção, o Brasil tem 1.256 faculdades de direito. O resto do mundo todo tem 1.100 faculdades de direito. Portanto, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo. E assim você foi tendo essas respostas nas pesquisas, a gente abriu um né? leque maravilhoso. Nós visitamos cerca de 80 mil páginas no filme Justiça, para escrever o roteiro. É uma viagem maravilhosa. Dá tempo de você ser diretor, dá tempo de você ser ator, porque também você trabalha, ou tem esses espaços, né? Dá tempo até de namorar. Que bom, né? Não, você tem que dividir. Eu sou muito focado. Porque você trabalha. Eu coloquei 22 séries, você trabalhou no SBT, do Cúmplice do Resgate, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, ainda dirige, ainda faz captação. Sim, tem Vamos lá, como é que você divide isso? Tem que dividir, o dia tem 24 horas. Né? Nós não dormimos as 24 horas, então você tem que dividir o dia para... Agora mesmo eu estou com um livro na mão. É um roteiro de cinema que eu estou escrevendo, um roteiro novo. Então, eu saí pela manhã para uma entrevista, cheguei aqui, no intervalo de um para o outro, eu estou lendo o livro. Vou no Uber ou no táxi, eu estou lendo o livro. Entendeu? Então, você tem que dividir seu tempo. Né? Você ficou muito tempo no teatro, você fez muito sucesso, né? Confidências de um Espermatozoide Careca, que circulou pelo Brasil por tanto tempo. Quer dizer, isso aí como ator ou como diretor? Como ator. Como ator. Como ator. Como é que é essa tua parceria, a tua vida como ator? Você gosta de ser ator? Você prefere mais ficar do lado de cá? Cada um é cada um. O importante é se divertir. Cada um é cada um. E eu me divirto em todos. Isso é muito importante. Você tem que ser feliz, você tem que se divertir, tem que fazer com prazer. E se você faz isso, esse sorriso lindo que você tem. Já acompanho você há muito tempo, desde a Band. Sim, né? sim, então, obrigada. Quando você está fazendo uma coisa, você faz com prazer, você está fazendo com amor. Não importa, né? Então você tem que fazer bem feito. E tudo tem tempo, tudo tem espaço. Se você se organiza, tudo tem espaço. Meu filho está seguindo a carreira. Né? Qual delas? Ator, diretor ou dramaturgo? De ator. Ele está fazendo o 3º semestre de artes cênicas, já fez uma série para o Universo, termina essa semana, 171, Negócio de Família, está fazendo bastante publicidade. Eu fiz mais de 1000 comerciais para televisão. Sim. Né? E fez, você estava lendo a sua vida, mímico, você
começou como mímico. Sou o Qual segundo que é a sua mímico. base? Não comecei como mímico. A minha principal formação é direção. Ah, tá. Aí eu fui atuar por necessidade. Eu tive um problema numa peça que eu dirigi, o ator me criou um problema. Eu entrei, como eu era o único que sabia o texto, até substituir outro ator, eu entrei. Ai, que massa! Aí eu fui estudar interpretação. Quer dizer, eu já tinha estudado interpretação antes, mas eu fui me especializar. Aí eu comecei a me interessar e eu fui ver um espetáculo de mímica que veio, eu falei, putz, isso me interessa. O Sindicato dos Artistas abriu um leque junto com o Ministério da Cultura, com o Ricardo Bandeira. Eu fui fazer o curso do Ricardo, 2 anos o curso do Ricardo, virei mímico. E virei mímico por uma necessidade. Eu tive um prejuízo muito grande numa peça de teatro e eu não tinha dinheiro para produzir outra peça com atores. Falei, eu vou fazer um espetáculo de mímica solo. E fiz. 8 meses depois, eu estava viajando para a Europa com esse espetáculo. Ganhei prêmio de melhor ator em Madrid, na Espanha. Olha que incrível. Né? Voltei e ganhei todos os prêmios aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Com mímica? De melhor ator. Né? Aí fiquei um tempo, fiquei 10, 12 anos seguidos só fazendo mímica. Aí viajei o mundo. Nossa, 10 né? anos fazendo mímica. Foi uma época importante. Foi. Né? E de descoberta para você, Eu sou né? o mímico mais premiado da história do teatro brasileiro. Eu tenho um monte de prêmios como mímico. Né? Quando você faz um solo mímico, você fica quanto tempo de espetáculo? É 1h30, 1h15. 1h30 só com mímica? É, só. Que 1h15, sensacional! 1h30. O Picardias do Picadeiro, eu fiquei 18 anos em cartaz, intercalado, fiquei 10 anos contínuo e depois 8 anos intercalado, que as pessoas sempre pediam, né? E publicidade, eu fiz muita publicidade por conta do meu domínio gestual. Que é o domínio gestual, né? É uma coisa difícil, é uma coisa muito... É um aprendizado constante, é difícil fazer mímica. E precisa... Eu só lembro de mímica aquela coisa de você falar o nome de filme, que a gente brincava quando era criança. Não, você tem que ter o código gestual, você tem que trabalhar com... né? A pessoa tem que enxergar o que você está fazendo. Entender tudo só com o gesto. Tem que enxergar o que você está fazendo. As mãos contam muito, o corpo, a expressão, né? Você conta uma história sem falar uma única palavra. Os histriões medievais, na Idade Média, os ambulantes, os atores ambulantes eram todos mímicos, que faziam nas esquinas, nos lugares. A tradição é milenar. Que maravilhoso. Mas hoje não, né? Hoje você... Não, hoje eu não engordei, né? Eu tive um problema de coluna. Para mímico precisa ser magro? Sempre. Ah, é? Mais longe. Eu mesclei a minha atividade de mímica com o clown. Então eu sempre trabalhei mais para o humor, mais para o lado do humor. Os mímicos são muito poéticos, né? São longilíneos, são todos magérrimos. Né? E como eu não tinha essa habilidade de ser magro, nunca fui magrinho, então eu trabalhei mais o humor. Então meus espetáculos, um espetáculo de mímica meu, corria 1h30. Olha que né? fantástico. Rodei o Brasil inteiro, América, Europa. Né? Em relação à televisão, aos vários papéis que você fez, que fizeram muito sucesso, me ajuda a lembrar aqui... Avenida Brasil, Avenida Brasil foi um sucesso da TV Globo. Mundial, sucesso mundial, né? Como delegado. Joia Rara, o delegado Cavalcante, né? Foi uma novela que me projetou bastante, o Joia Rara, porque o meu personagem era um personagem normal, comum lá no meio de todo, eu terminei protagonista da novela, né? O personagem cresceu muito na novela. Mas e agora com o Preciso de um Resgate no SBT, que é uma loucura com a molecada. É, né? Porque você é o comilão bonachão lá italiano. O italiano, né? O italiano apanha da mulher o tempo todo, a mulher manda nele, é uma parceria brilhante que eu fiz com a Bárbara Bruno, e o meu empregado mó, que era um anãozinho, o Giovanni, e a gente tinha uma parceria muito legal. A família toda, aquele núcleo todo ali do vilarejo era fantástico, né? É um personagem muito carismático, né? Muito. O que é? Assim, você faz assim várias coisas, né? Você vai para vários nichos. Interpretar para você é o quê? É uma ciência. Antes do trato, não é só decorar o texto e ir lá. Quando eu pego um roteiro, quando eu pego um personagem, eu vou pesquisar o personagem. Por exemplo, esse personagem de Cúmplice de um Resgate era um sapateiro, né? Aí eu fui pesquisar a história dos sapateiros. Eu conhecia a história dos sapateiros desde o período medieval até agora, desde quando as pessoas começaram a usar. As pessoas começaram a usar calçados por conta dos exércitos, principalmente os romanos. Né? Eles iam para coisas, usavam um calçado, eles faziam um calçado de pele de animal, porque eles andavam muito tempo, então para não machucar o pé, eles usavam um calçado, uma espécie de uma bota, que era uma coisa amarrada, na verdade. Né? Aí você vai pesquisar, você entra na vida. Aí você conhecendo a história, você tem um perfil diferenciado. Aí
eu representei vários italianos já em novelas. Você é italiano? Malhação, eu Você é sou italiano? neto italiano. Ah, então já dá pra... Malhação, né? Mas aí são personagens, por Malhação era um mafioso, um tipo mafioso. Cama de Gato era um galanteador, um empresário romano galanteador. E esse daí era um cara, eu determinei ele do sul da Itália, que é o pessoal mais que trabalha com lavoura, o pessoal mais, né? E eu tive um tio, né, que era muito engraçado. E a gente, quando era moleque, a gente se divertia muito com esse tio. E eu fiz uma homenagem a esse tio. Então, dei um perfil desse tio para o Giuseppe, né? Tá. Esse tio meu, ele chegava na fazenda, nós morávamos em fazenda, né? Meu pai foi um desbravador lá do Paraná. E a gente chegava, às 6 horas da tarde, ele estava na cama. Ele tinha medo do escuro, ele tinha horror a escuro. Olha que incrível. E ele sacaneava a gente o dia inteiro, e a gente, para sacanear de hoje, a gente aprontava com ele. É. E nossos pais permitiam, então era uma brincadeira muito grande. E ele, cada 10 palavras que ele falava, 11 eram palavrões. Ele xingava até, né? E você coloca um pouco disso nos personagens, é isso que você quer dizer? Sim, a vivência que você tem, a experiência, a Você acha pesquisa. importante para construir um Sim. personagem, a vivência Senão pessoal? você vai fazer a mesma coisa sempre, né? É Senão porque você vai às vezes decorar o nota texto e vai isso. fazer sempre Você a sabe que mesma às vezes eu coisa. noto o personagem e falo, nossa, esse ator sempre, parece que é sempre o mesmo personagem. É. Desculpe, é verdade. Acontece. Pode trocar de novela, mas vem lá aquele ator, nossa, mesma coisa. Você se preocupa com isso? Opa, se você olhar todos os personagens que eu fiz, o Sérgio, por exemplo, em Avenida Brasil, ele era um bandido da favela. Era um cara que tinha A interpretação é diferente. E eu peguei uma frase que o João Emanuel escreveu, o João Emanuel Carneiro, autor da novela, e peguei, e com essa frase eu construí, foi um dos primeiros textos que eu recebi, o primeiro capítulo que eu recebi. Ele tinha 5 mulheres e filhos com as 5 mulheres. E ele sequestrava as pessoas para sustentar a família. Então é uma necessidade que eu tenho, meu trabalho. Sequestrar é meu trabalho. Então eu botei isso daí. Nós éramos em 3 sequestradores no início da novela. O meu personagem ficou até o final da novela. Porque você coloca algo mais. Foi um pouco... E era um personagem seguro. Tinha uma definição lá, um personagem seguro, medroso. Aí ele tinha um diferencial, ele era um cara cômico, né? Ele era cômico. Então isso dá um diferencial. A partir do que você recebe, você cria. E por isso que você acha que muitas vezes podem te dar até um papel pequeno, mas você consegue colocar uma personalidade diferente. Eu vou olhar, eu vou prestar atenção agora em cada personagem seu, porque deve ser diferente, Sim, não é? É bem diferente. Esses 3 italianos que eu citei para você, todos os 3 são o sotaque é diferente. Olha que legal. A postura deles é diferente, né? Um o Dom Cornélio, em Malhação, era um cara espalhafatoso, tinha um carrão, tal, e aí eu dei uma estrutura para ele, ele assustava as pessoas, tinha uns rompantes. O Paolo Bianchi, em Cama de Gato, era um cara fino, mais galanteador. Olha, imagina o trabalho, né, que você não faz para ter essa... Tem que ter um trabalho de estudo psicológico, não só psicológico, né? Social, ético. Muito né? legal. Olha, te agradeço muito, viu? Foi um prazer receber você aqui. E é sempre bom estar aqui. Estou à disposição, só convidar mais vezes. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.